Bom, turma, então aqui nós vamos continuar a aula, certo? E aí, essa segunda parte é que nós vamos entrar justamente na questão da comunicação empresarial. Vamos entender o que de fato é essa comunicação. Então, a segunda parte, né, nossa segunda videoaula é justamente sobre a comunicação empresarial. Mas afinal, o que é comunicação empresarial? Bom, o nome, ele já diz muito, né, que é a comunicação que ocorre nas empresas. É a comunicação que ocorre no âmbito das organizações, interno e externamente. Então, essa comunicação, ela ocorre não somente internamente, mas externamente. Mas como? Sim, toda a comunicação empresarial, ela ocorre internamente, entre os funcionários, né? Entre todas as comunicações que ocorrem dentro da própria empresa, como também externamente. Até porque as empresas estão constantemente se comunicando com seus públicos, os seus diversos públicos. Esses públicos, eles se localizam não só dentro da empresa, como também fora da empresa. Então, essa comunicação ocorre internamente e externamente. Bom, ela envolve, melhor dizendo, troca de mensagens no fluxo de comunicação entre uma organização e seus diferentes públicos. Toda e qualquer organização, ela precisa definir muito bem os seus públicos, com quem ela vai estar constantemente se relacionando, se comunicando. Também chamado de públicos estratégicos ou stakeholders. Bom, é também importante observarmos e que alguns autores, ao decorrer do estudo, quando se passa a comunicação empresarial, a gente percebe que alguns autores eles citam o nome comunicação empresarial, outros citam a comunicação organizacional e outros também citam a comunicação corporativa. O que importa dizer aqui é que todas essas três nomenclaturas é a mesma coisa. A questão é que, no início, essa comunicação que ocorre nas empresas, ela foi classificada como comunicação empresarial. Só que quando a gente fala comunicação empresarial, fica muito restrito à comunicação privada, quer dizer, das empresas privadas. Só que as empresas públicas também elas precisam estar constantemente se comunicando. Então, a partir disso, passou-se a chamar de comunicação organizacional. E é interessante porque a comunicação organizacional ela envolve não só as privadas como as públicas. E uma nomenclatura mais atualizada hoje é a comunicação corporativa. O importante é observar que comunicação empresarial, organizacional e corporativa são a mesma coisa. Bom, a comunicação empresarial, essa comunicação apresenta de forma multidisciplinar e abrangente. Mas o que significa isso? O que significa o fato dessa comunicação ser multidisciplinar e abrangente? Porque são vários profissionais trabalhando em prol da organização. Se você observar, existem empresas com grandes estruturas, outras com poucas estruturas. Então, assim, quanto maior for uma organização, uma empresa, mais profissionais da área de comunicação ela vai ter que contratar, porque existe uma demanda comunicacional muito grande. Quanto menor for a empresa, a organização, menos profissionais ela vai precisar para se comunicar. Bom, e aqui eu coloco o conceito da Margarida Crolin-Kunsch. A Margarida Crolin-Kunsch é uma autora muito conhecida, é uma pesquisadora respeitadíssima na América Latina, no mundo todo, mais especificamente na América Latina. Então, quem vai estudar comunicação empresarial precisa estudar Margarida Crolin-Kunsch. E aí eu peguei um conceito que ela fala, que essa comunicação é a disciplina, no caso, a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações, no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus públicos. Então, como eu falei, constantemente as empresas elas estão se comunicando. E toda organização, toda empresa precisa definir muito bem para quem ela vai se comunicar. É um sistema aberto que envolve pessoas que têm objetivos em comum. E quais são esses objetivos? Então, esses objetivos são todos para o bem comum da organização. Precisamos conhecer aqui também que a comunicação empresarial
ela apresenta várias funções. Quais são as funções? Qual a função dessa comunicação? Primeiro, informação. Segundo, regulação e gerenciamento. Terceiro, socialização e persuasão. Sim, mas o que significa isso? Vamos lá. A primeira função, informação. Informar o quê? Informar tudo que for conveniente, tudo que for de mais importante para os seus públicos. Por exemplo, a comunicação empresarial, quer dizer, a organização se utiliza utiliza-se dessa função, que é a informação, para informar tudo que for referente à empresa. Por exemplo, um horário de funcionamento, o horário de expediente, as reuniões que porventura que vão ocorrer durante um ano, durante um mês. Então, tudo que for importante, a organização vai se utilizar dessa função. Regulação e gerenciamento, quer dizer, é justamente você gerenciar os seus funcionários. No caso do IFP, o IFP, ele se utiliza muito bem sobre essas funções. Todas as vezes que, pelo menos nas aulas presenciais onde eu ministro aqui no IFP, eu observo que na primeira aula, o IFP, ele tira um momento só para passar essas informações sobre o curso, informações sobre quem é o coordenador, informações sobre qual é o perfil do profissional, a questão de gerenciamento, regulação e gerenciamento, informa a sala de aula que você vai assistir às aulas, né, para ter acesso, informa o horário de funcionamento, informa tudo que for no que diz respeito ao gerenciamento, informa a vestimenta, a melhor vestimenta para que os alunos se utilizem. Então, tudo que for referente a gerenciar os alunos, no caso. Socialização, a partir do momento que eu uso a função que é a informação, estou socializando, ao mesmo tempo estou socializando. Então, nesse momento, esse primeiro dia de aula, que o IFP se utiliza para utilizar as funções com os alunos, em um momento onde ele pega o auditório, primeiro dia de aula, coloca todos os alunos no auditório, e aí informa tudo, fala sobre gerenciamento, informa todas as informações pertinentes à disciplina, às disciplinas, ao curso, com o objetivo de quê? De socializar, que é muito mais fácil o IFP juntar, né, se utilizar essa comunicação e junta todo mundo em um auditório e socializa de forma uniforme, de forma coesa, para que não ocorra nenhum ruído, nenhum distúrbio, nenhum mal-entendido. Então, e toda vez que ele faz isso, ele se utiliza de palavras para persuadir. Quer dizer, são palavras com o intuito de persuadir, de convencer os alunos. Convencer o quê? Convencer que realmente você vai ter acesso à educação de qualidade, que você vai ter acesso a boas instalações, que você vai ter acesso também aos benefícios e por aí vai. Então, essas funções, elas são muito importantes e são utilizadas por toda a organização. Sim, mas qual o objetivo? Qual o objetivo dessa comunicação? Bom, hoje em dia não tem como sobreviver sem se comunicar. Até mesmo nós mesmos, não tem como a gente sobreviver sem se comunicar. Imagina as empresas. As empresas elas se utilizam da comunicação justamente com o objetivo de garantir a sobrevivência das organizações no mercado. Quer dizer, não tem como uma empresa sobreviver em um mercado altamente competitivo, onde não tem a menor preocupação em se comunicar, não só com seus funcionários, quer dizer, internamente, mas também com os seus clientes, os seus clientes potenciais que ficam externamente. Bom, esse próximo slide, ele mostra justamente, ele explica muito bem por que essa comunicação ela é multidisciplinar e abrangente. É justamente porque são vários profissionais que trabalham em prol da organização. Entre eles, nós temos profissionais do jornalismo, nós temos profissionais da publicidade e propaganda, das relações públicas, editoração, assessoria de imprensa e marketing. Então, são vários profissionais trabalhando para a organização.
Importante dizer que são vários profissionais trabalhando de forma sinérgica, de forma coesa. É uma comunicação integrada, é a integração dessa comunicação para os seus públicos. Esse slide agora, nós vamos ver a questão do mix ou composto de comunicação. Então, a comunicação empresarial, ela tem o seu mix, quer dizer, como é que ela está dividida. Então, a comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que permeiam sua visão. E aqui eu listo os 3 principais autores dessa área, que até já citei anteriormente, a Margarida Clorin-Kunsch, o Gaudêncio Torquato e o José Benedito Pinho. A gente vai observar que a Margarida e o Benedito, eles têm o mesmo pensamento no que diz respeito à divisão dessa comunicação. O Gaudêncio Torquato já divide um pouco de forma diferente, mas no fundo ainda se parece bastante com os outros 2 autores. Então vamos lá. O que a Margarida Clorin-Kunsch e o José Benedito Pinho, como é que eles dividem essa comunicação empresarial, comunicação organizacional? Dividem como comunicação administrativa, comunicação interna, comunicação mercadológica e comunicação institucional. O Gaudêncio Torquato, que é um outro autor, divide como essa comunicação organizacional, empresarial, divide em comunicação administrativa, comunicação cultural, sistemas de informação e comunicação social, que eles dividem ainda em comunicação interna e comunicação externa. O que nós vamos estudar aqui é justamente esses 2 principais autores, que é a Margarida e o José Benedito Pinho.